Bom dia, pessoal. Continuando o nosso tema, então, sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos, hoje a gente vai fazer uma revisãozinha bem rápida de como que a gente faz para dar nome às substâncias orgânicas e, em especial, aos hidrocarbonetos. Beleza? Vamos lá. Todo hidrocarboneto, aliás, a gente vai usar essa regrinha básica para dar nome a qualquer outro composto orgânico que a gente vê na sequência. Nós vamos usar sempre essa regra principal aqui na hora de escrever o nome de uma substância orgânica. O nome ele vai sempre ser composto de um prefixo. Esse prefixo ele se refere à quantidade de carbonos presentes na cadeia principal da substância orgânica que a gente está dando nome a ela. Tá? Aí no meio do nome nós vamos utilizar um infixo. Esse infixo se refere sempre ao tipo de ligação existente entre os carbonos da cadeia principal. E no final usaremos um sufixo, e esse sufixo ele vai representar o grupo funcional da substância orgânica, ou seja, a função a qual ela pertence. Como nós estamos tratando de hidrocarbonetos, o grupo funcional, o sufixo, aqui nós usaremos a letra O. Tá? Então, olhem aqui, o prefixo, que é a quantidade de carbonos, ele tem um nome padronizado para cada quantidade de carbonos da cadeia principal. Se tiver um carbono só é met, se tiver dois, et, 3, prop, 4, but, e assim por diante, seguindo essa tabelinha aqui. Tá? Com relação ao infixo, que se refere ao tipo de ligação entre os carbonos da cadeia principal, se nos carbonos só existirem ligações simples, o infixo é an. Se tiver ligação dupla, é en. Se tiver tripla, é in. Se tiver duas duplas, é dien. Se tiver duas triplas, adin. E assim por diante. Tá? E o grupo funcional, o nome dos outros grupos funcionais, a gente vai estudar mais adiante quando estivermos falando sobre as funções orgânicas especificamente. Tá? Então, olha aqui um exemplo para a gente poder nomear esse composto orgânico. Nós temos aqui, então, um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto ele tem 8 carbonos na sua estrutura. Tá? Então, como nós faríamos para dar nome a esse hidrocarboneto usando aquela regra básica que nós falamos anteriormente? Primeiro, o prefixo ele vai se referir à quantidade de carbonos presentes na cadeia principal. Como nós temos 8 carbonos na cadeia principal, o prefixo é oct. O infixo ele se refere ao tipo de ligação presente entre os carbonos. Portanto, como esses carbonos só têm ligações simples entre eles, olha, observem aqui, entre os carbonos só existem ligações simples, então o infixo é an. E por se tratar de um hidrocarboneto, vamos dar o sufixo o, portanto o nome fica oct an-o, octano. Tá? Olha aqui mais um exemplo. Agora nós temos aqui um hidrocarboneto insaturado. A regra da nomenclatura é a mesma, segue o mesmo princípio básico. Então, o prefixo quantidade de carbonos, como aqui nós temos 3 carbonos, então o prefixo é prop. Mais o infixo, que é o tipo de ligação entre esses átomos de carbono. Percebam que aqui a gente tem uma ligação dupla. Portanto, agora o infixo não é mais an, mas sim en. Tá? E o sufixo nós terminamos com o sufixo o. Portanto, o nome desse hidrocarboneto fica prop en o, propeno. Tá? Quando a gente tem hidrocarbonetos de cadeia fechada, nós vamos seguir a mesma regrinha básica que nós aprendemos anteriormente, prefixo, sufixo, mais o finalzinho o, com a diferença que vamos acrescentar a palavra ciclo antes do nome. Tá? Então observem aqui, eu tenho 2 hidrocarbonetos, os 2 hidrocarbonetos são compostos por 4 carbonos. A única diferença, e esses 4 carbonos eles estão ligados formando uma cadeia fechada. A única diferença entre esses 2 hidrocarbonetos está no tipo de ligação entre esses carbonos. Reparem que aqui nós temos uma dupla ligação e aqui nós só temos ligações simples. Seguindo aquele princípio básico da nomenclatura da cadeia. São 4 carbonos, prefixo but. Só ligações simples,
infixo -an. Por se tratar de hidrocarboneto, sufixo -o. Só que aqui é uma cadeia fechada. Então nós vamos acrescentar antes do nome a palavra ciclo. Juntando tudo, nós vamos ter o nome desse hidrocarboneto, que é ciclobutano. Tá? Aqui, nesse outro exemplo aqui ao lado, também 4 carbonos, but. Aqui nós temos uma ligação dupla, então em e ou por se tratar de um hidrocarboneto. Como as ligações aqui formam uma cadeia fechada, portanto, vamos colocar aqui a palavra ciclo anteriormente. Então temos que o nome desse hidrocarboneto é ciclobuteno. Tá? E quando nós temos hidrocarbonetos aromáticos, só lembrando para vocês, são aqueles hidrocarbonetos que são formados em geral por um anel aromático, que é representado por essa fórmula estrutural aqui, ou também pode ser no lugar dos risquinhos representando a dupla ligação, pode ser uma bolinha dentro do anel aromático aqui. Eles apresentam nomes próprios, tá? Então eles não seguem uma regra básica de nomenclatura. Como eles têm nomes próprios, esses nomes eles são dados aleatoriamente. Aqui a gente tem um exemplo, olha, o hidrocarboneto aromático mais simples, que é aquele formado por 6 carbonos. Esses 6 carbonos com alternância de duplas ligações e ligações simples entre eles, ele é nomeado como benzeno. Já nesse caso aqui nós temos o naftaleno, aqui o antraceno e assim por diante. Olha, percebam que cada grupo aqui de hidrocarbonetos eles têm uma nomenclatura diferente e eles não seguem uma regra básica. Então assim a gente não pode determinar uma regra para nomear um hidrocarboneto de cadeia aromática. Nós precisamos, obviamente, aqui decorar o nome desses hidrocarbonetos, tá? Aí, nós aprendemos a dar nome, aprendemos a nomear os hidrocarbonetos que são de cadeia simples, aqueles hidrocarbonetos que não têm uma cadeia ramificada, tá? Quando nós temos hidrocarbonetos de cadeia ramificadas, nós vamos seguir uma regrinha um pouquinho diferente na hora de fazer a nomenclatura deles. Para a gente poder lembrar disso, para a gente poder compreender como faz essa nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia ramificada, primeiro precisamos entender o conceito de um radical. O que é um radical, gente? Radical é um átomo ou um grupo de átomos neutros que apresentam um elétron, no mínimo, né, não compartilhado. Por exemplo, olha aqui. Nós temos nessa representação aqui o metano, que é o CH4. Faltou um hidrogênio aqui na representação, mas é o metano, tá, gente? Esse metano, se ele sofrer uma cisão nas ligações entre carbono e hidrogênio, ou seja, uma quebra na ligação entre os carbonos e hidrogênios, por se tratar de uma ligação covalente, esse elétron vai ficar com o carbono e esse elétron vai ficar com o hidrogênio. Assim, nós vamos ter a formação de 2 radicais. O primeiro radical aqui é o radical metil, que ele é formado por um carbono, 3 hidrogênios, mas o carbono tem uma valência livre, ou seja, ele tem um elétron que não está compartilhado. E também é formado o radical hidrogênio, que também tem um elétron não compartilhado. Esses radicais, eles podem entrar na cadeia, principalmente esse daqui no caso, né? Porque se o hidrogênio entrar na cadeia de carbonos não vai mudar em nada. Mas se esse radical se ligar a uma cadeia carbônica, ele vai poder formar uma que a gente chama de ramificação. E aí, nesse caso das ramificações, a nomenclatura do hidrocarboneto também tem uma regra específica quando ele apresenta uma ramificação. Tá? Então, olha aqui o nome que os radicais eles vão receber, o nome que esses grupos que podem entrar na cadeia principal, que a gente também chama de grupo substituinte, eles podem receber aí de acordo com a sua estrutura. Então, todo radical que tiver um carbono só, ele é chamado de radical metil. Se ele tiver 2 carbonos, ele é o radical etil. Se ele tiver 3 carbonos, ele é o radical propil. Se ele tiver 4 carbonos, ele é o radical butil. Percebam que aqui ele segue a mesma regra lá anteriormente, quando a gente aprendeu a dar nome para as cadeias carbônicas que não são ramificadas. Para um carbono só, o prefixo não é met. Para 2 carbonos, o prefixo não é et. Para 3 não é prop.
para 4 carbonos não é but, e assim por diante. Percebem que aqui então no nome do radical eu só pego o prefixo da quantidade de carbonos e acrescento a palavra il no final. E assim a gente tem o nome do radical, o nome da ramificação que vai se ligar à cadeia principal. Tá? Outro fato importante eu quero que vocês observem aqui. Para 3 carbonos eu tenho 2 nomes para radicais. O propil e o isopropil. Qual que é a diferença entre os dois? Percebam aqui onde se encontra a valência, onde se encontra o elétron livre, que vai se ligar à cadeia principal. No propil, esse elétron livre ele se encontra em um carbono terminal, ou seja, em um carbono primário. É esse carbono aqui quem vai se ligar com a cadeia principal, por isso o radical propil. Aqui para 3 carbonos, percebam que a valência, o elétron livre, ele se encontra num carbono do meio, ou seja, num carbono secundário. Daí o nome isopropil. Tá? Para 4 carbonos, a gente também tem esse mesmo exemplo. Observem aqui o seguinte. No primeiro aqui, o butil, simplesmente, a valência está num carbono primário, num carbono da ponta. O sec-butil, a valência se encontra num carbono secundário, o carbono que está ligado a outros 2 carbonos aqui. O terc-butil, a valência se encontra num carbono terciário, um carbono que está ligado em 3 outros carbonos. E o isobutil, percebam aqui que esse isobutil, ele é um hidrocarboneto com uma ramificação, com 4 carbonos, mas percebam que a diferença para esse daqui é a seguinte. Esse daqui, os 4 carbonos, eles estão formando uma cadeia linear. Aqui ele já tem uma cadeia mais estruturada, uma cadeia mais ramificada, tá? Então, nesse caso, quando a valência ela sai de um carbono, de uma ramificação que tem 4 carbonos, mas ela não é uma ramificação linear, nós vamos dar o nome de isobutil. Tá? Então, vamos lá. Mais alguns exemplos aqui de radicais que podem aparecer para a gente dar nomes nas cadeias carbônicas. Se nós tivermos um radical com 2 carbonos com uma dupla ligação entre eles, o nome é vinil. 3 carbonos com uma dupla ligação entre eles, alil. 3 carbonos com uma tripla ligação entre eles, o nome radical é propargil. Se for um anel aromático, fenil. Se tiver esta configuração aqui de um anel aromático ligado a um carbono, é benzil. E assim por diante, como estão nos outros aqui. 2 anéis aromáticos, alfa-naftil. 2 anéis aromáticos saindo desse outro carbono aqui, a valência livre, é o beta-naftil e assim por diante. Tá? Como que a gente vai escrever, então, a nomenclatura de um hidrocarboneto de cadeia ramificada? Percebam aqui o nome desse hidrocarboneto, 2,5-dimetil-heptano. Então, nós precisamos seguir algumas regras na hora de escrever o nome desse hidrocarboneto de cadeia ramificada. A primeira regra é encontrar a cadeia principal. Ou seja, o que é a cadeia principal? É a cadeia com a maior quantidade de átomos de carbono. Para eu determinar essa cadeia principal, eu posso fazer o seguinte. A gente marca aqui os carbonos que são carbonos terminais, ou seja, os carbonos que ficam nas pontas, carbonos primários. Então vamos marcar aqui em amarelinho todos os carbonos primários dessa nossa molécula aqui. Depois de ter identificado os carbonos primários, agora nós vamos contar a quantidade de carbonos de uma ponta até outra, ou seja, de um carbono primário até outro. Então, se eu contar deste carbono primário até este, nós temos 4 carbonos. Se eu contar desse daqui até esse daqui, nós temos 6 carbonos. Se eu contar deste até este, também temos 6. Se eu contar daqui até aqui, dá 7 carbonos. Daqui até aqui, 7 carbonos. E por último, se eu contar daqui até aqui, dá 3. Então, a maior quantidade de carbonos que eu consegui determinar quando eu contei de um carbono primário até o outro foi 7. No caso, essa daqui. Por isso, essa vai ser minha cadeia principal. Primeiro passo, então, na hora da gente escrever o nome de um hidrocarboneto de cadeia ramificada, é encontrar a cadeia principal.
Segundo passo agora, a gente vai numerar os carbonos, ou seja, colocar um número para os carbonos da cadeia principal. Como que eu faço essa numeração? Eu sempre vou começar dando o número 1 para um dos carbonos da ponta. Mas qual vai ser o carbono que eu vou começar? Sempre aquele que estiver mais próximo da ramificação ou da dupla ligação, tá? Aqui, como não tem dupla ligação, a gente vai pela ramificação, tá? Então, se eu começasse a numerar daqui, percebam que esse seria o 1, esse o 2, e aqui estaria o carbono 3, que tem uma ramificação. Se eu começar a numerar do lado de cá, esse é o 1, e aqui é o carbono 2, que também tem uma ramificação. Então, eu sempre devo começar a numerar pelo lado mais próximo da ramificação. Então, nós vamos ter aqui o número dos nossos átomos de carbono. Agora, o terceiro, quarto e o quinto passo, a gente vai escrever o nome do hidrocarboneto. No terceiro passo, colocamos os números dos carbonos onde se encontram as ramificações. Então, a primeira ramificação aqui, que é esta daqui, se encontra no carbono 2. Coloquei aqui o número 2. Como essa outra ramificação é igual a essa daqui, tem a mesma quantidade de carbonos, então eu vou colocar também o número do carbono onde ela se encontra, que é o carbono 5. O quarto passo, dar nome para a minha ramificação. Eu tenho aqui uma ramificação com um carbono só, ela se chama metil. Aqui eu tenho uma outra ramificação também com um carbono só, o nome dela também é metil. Então, na hora de eu escrever o nome da ramificação aqui, eu vou colocar di, por serem duas ramificações iguais, metil, porque é o nome da ramificação. Tá? E o quinto passo é a gente escrever o nome da cadeia principal. O nome da cadeia principal, seguimos a regra básica da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Número de carbonos, já sei que são 7, então hept. Tipo de ligação entre esses carbonos, também sei que são ligações simples, então vou usar an. E o finalzinho, a palavra o. Então, o nome desse hidrocarboneto, 2,5-dimetil-heptano. Olha aqui agora um exemplo de um hidrocarboneto de cadeia ramificada. Como que a gente faz a nomenclatura dele? Primeiro passo, também vamos numerar os átomos de carbono da cadeia ramificada. Então, aqui está a nossa cadeia ramificada. Vamos numerar os carbonos. Como que nós vamos seguir a numeração? A gente sempre vai começar pelo carbono ramificado, pelo carbono que apresenta a ramificação. Só que aqui, observem que nós temos dois carbonos que apresentam ramificação, que é este e este. Então, pelo qual eu vou começar? Sempre aquele que tiver a ramificação maior, tá? Então, percebam que essa ramificação tem dois carbonos nela e essa daqui só tem um. Então, vou começar a numerar do lado do carbono que tem a ramificação maior. Então, ficamos assim. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu viesse pelo lado de cá, percebam que o carbono onde está a ramificação aqui ficaria com o número 4. Então, eu tenho sempre que seguir para o lado onde a numeração dos carbonos vai ser a menor, tá? A numeração dos carbonos que tem ramificação será a menor. Por isso, numerei pelo lado de cá e não por aqui, tá? Segundo passo, escrever o número do carbono onde se encontram as ramificações. Então, percebam que a primeira ramificação está aqui, carbono 1, e a segunda ramificação está aqui no carbono 3. Escrever o nome das ramificações. A primeira ramificação aqui, que está no carbono 1, o nome dela é etil, porque ela tem dois carbonos, um aqui e outro aqui. A segunda ramificação, que está no carbono 3, ela só tem um carbono, portanto ela se chama metil. Então vamos colocar assim, 1, porque é no carbono 1 que se encontra essa ramificação, etil, porque é o nome dela, porque ela tem dois carbonos. 3, porque ela se encontra no carbono 3, metil, porque o nome da ramificação para quando ela só tem um carbono, tá? E qual é a ordem que a gente coloca aqui embaixo as ramificações? Sempre seguindo a ordem alfabética, tá? A letra que vier antes no alfabeto, o nome da ramificação vem primeiro e o número dela também, tá? E por fim terminamos dando o nome para o hidrocarboneto de cadeia ramificada. Ciclo de cadeia ramificada, não, de cadeia fechada. 5 carbonos, pente,
só ligações simples, AN, finalzinho O. E por se tratar de um hidrocarboneto de cadeia fechada, ciclo pentano. Certo, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Tchau, tchau e até a semana que vem.